Olá, família. Vamos para mais um Evangelho. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E os tópicos são: o que se deve entender por pobres de espírito, quem se elevar será rebaixado, mistérios ocultos aos sábios e prudentes, e nas instruções dos espíritos o orgulho e a humildade, missão do homem inteligente na terra. Capítulo fantástico, aconselho demais a leitura, que nos faz pensar com a máxima da Umbanda e compreender que pobre de espírito é ser humilde, e se não tiver humildade não existe Umbanda. Vamos conversar um pouco mais sobre este capítulo. Todo ser humano é um instrumento. Isso não significa que todo ser humano é um bom instrumento. Todos podemos ser úteis, e isso não significa que somos. Ser instrumento é uma coisa, estar sendo tocado é outra coisa. E entender que o processo de afinação é eterno é outra coisa. O que não é útil é inútil. Instrumento que não é utilizado é abandonado, não por maldade, mas por inutilidade. O processo de desenvolvimento é uma lapidação, uma afinação constante e eterna. Se descobrir como copo não te faz ser útil. Para isso é necessário estar limpo e ao bom uso. Incorporar é uma coisa, incorporar guia de luz é outra. O processo de reforma íntima é de limpeza interna para se colocar no servir, pois é doando que se recebe. O melhoramento moral consiste em dar bom uso das qualidades e dos dons que possui. Não podemos salvar ninguém, mas como se salvar? Auxiliando o outro em sua salvação. Fora da caridade não há salvação. Caridade é doar-se. Então, tudo o que possuímos são ferramentas a serem usadas na prática ao próximo, no caminho do bem. A espiritualidade está o tempo todo por mim. Quanto tempo eu estou para a espiritualidade? Toda a egrégora espiritual está para me servir. E quanto eu sirvo para a egrégora? Quais são minhas primeiras coisas? Qual é meu comprometimento, minha disciplina, meu respeito, minha doação e o que eu espero receber? Vaidade, orgulho e egoísmo é contrário à Umbanda, pois Umbanda é humildade, sem humildade não há caridade. Umbanda é caminho para o servir. Se a água estiver amarga, eu troco o copo. Família, é um choque de realidade para todos nós quando adentramos na Umbanda. Porque de tanta culpa, de tanto peso, de tanta distância que a gente coloca entre nós e Deus, nós e a espiritualidade, com a Umbanda a gente compreende que este caminho é perto e é dentro. É dentro. E que todo ser humano possui qualidades positivas e negativas. Todos. Todos somos instrumentos. Todo ser humano é médium. E cada um com as suas mediunidades. E isso não significa ser usado para o bem. E aí então começamos a ter o contato com o que muitos querem fugir. O processo de dedicação ao melhorar-se, amar-se, respeitar-se, reforma íntima. Para que tanta reforma? Para que tanto estudo? Para quê? Para que você seja um instrumento útil para servir no bem. Porque para a espiritualidade é muito simples. Se a água está amarga, ela troca o copo. Porque o guia de luz não está para mim, não está para servir a mim. Ele está para me auxiliar a ser útil no servir. E servindo, eu recebo. Porque se eu sou um copo e tem água, vai ficar água. Se tem barro, vai ficar barro. Então, o processo de Umbanda é uma luta constante, diária e eterna
para a elevação da humildade. Da humildade, pois não há caridade sem humildade. Não há dom nenhum que possa ser utilizado no bem se não houver humildade. Se não houver humildade, então tudo em nós é dual. Tudo em nós. Então dons também. O uso é que nós escolhemos. Isso é uma escolha. Entender que uma vez que incorporei, então já sou um médio de incorporação, meu trabalho está feito, aí eu engano. Aí o caminho fica largo. Aí busca-se facilidade e aí se perde. Porque incorporar até um bêbado no boteco incorpora. Incorporar a guia de luz é outra coisa. Ser um instrumento utilizado pela espiritualidade de luz é outra coisa. Se saber aonde está, que é Umbanda, que é uma casa de caridade, que vem nos auxiliar ao nosso melhoramento, para que a gente compreenda as nossas dificuldades, as nossas limitações, e a gente ainda assim possamos aprender servindo, desenvolver-se servindo, melhorando, servindo, porque sim, todos nós podemos ser úteis. Não existe quadrado principal. Não existe ninguém melhor do que ninguém, mas é uma escolha individual feita por cada um de nós. O que você está esperando da Umbanda e o que você está deixando de fazer para ser um bandista. Tem uma grande diferença, tem uma diferença gigantesca nisso. O verdadeiro umbandista não é reconhecido pelo tempo de casa, pelo conhecimento que possui. Ele é conhecido e reconhecido pela prática da caridade. E não há caridade sem humildade. Não há como doar aquilo que não se possui. Não tem como. A nossa teoria sempre será muito maior do que nossa prática. Muito maior. Não se entristeça. Sempre será maior. É este o processo. Porque nós somos espíritos eternos e a eternidade para aprender. Agora, desistir do caminho, achando que já se sabe tudo, é vaidade e orgulho. Achando que é o melhor, é vaidade e orgulho. É ego. E isso não tem nada a ver com Umbanda. Umbanda é servir. Porque é servindo, doando, que nós podemos receber. Então é um processo de estar ciente do que você está esperando da Umbanda. O que você está esperando para ser um bandista? O que você ainda não compreendeu? O que você ainda não compreendeu? Então, que eu escuto sempre da espiritualidade, que eu devo me amar, me respeitar, cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim. Ótimo, para quê? Para que você seja útil. Porque eu não tenho a capacidade, nenhum ser humano tem a capacidade de salvar o outro. Como se salvar? Auxiliando o outro no processo de salvação. É isso. Porque é doando que se recebe. É simples. A teoria ela é muito simples, ela é maravilhosa com palavras bonitas. Amar a Deus sobre todas as coisas, a seu próximo como a ti mesmo. O convite a se amar é muito simples. A prática requer muito comprometimento, muita dedicação, muita disciplina, muito esforço, porque o processo de lapidação por vezes é doloroso. E isso nós não aceitamos. Como posso eu estar me direcionando no caminho do bem, auxiliando o meu próximo com o instrumento que sou, com as qualidades que eu possuo e ainda assim sentir dor? Bem-vindo ao mundo. Bem-vindo ao mundo. Nós todos estamos em aperfeiçoamento. Ninguém aqui é perfeito. E ninguém será. Então, é entender aonde se está e qual é o propósito de se estar lá. Se não for por amor, vai embora. Porque tem que ter muito amor. Para se reconhecer imperfeito e falho e ainda assim buscar ser melhor, se manter limpo, para servir, para ter utilidade. E este é um processo que ser humilde todos queremos, mas a prática da humildade nem todos estão preparados para ela. É entender que é amar a teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, se você não se respeita, se você não aceita as suas limitações, porque você não é melhor do que ninguém, será impossível você olhar para o próximo com caridade.
será impossível você ser um bom instrumento. E não se engane, não se engane. Se a sua água for amarga, o copo será trocado, porque nós estamos para servir para a espiritualidade. O guia de luz não precisa de mim para se comunicar, para levar caridade. Não sou a única porta dele, não. Não se envaideça. O guia não é teu. Então é um processo de muita humildade. O deslumbre é a primeira porta que todo bandista abre. A fascinação. É muito simples, isso é uma fase. Mas é necessário você se dedicar ao estudo. Pois se a teoria sempre será maior do que a nossa prática, sem teoria é impossível praticar. Umbanda é estudo. Umbanda é dedicação. Umbanda é disciplina, sim. Não é porque um hospital aceita todo tipo de doente que ele libera a doença. Não é assim, é diferente as coisas. São bem diferentes. A Umbanda não é brincadeira. A Umbanda não é um oba-oba. A Umbanda não é isso. A Umbanda é um comprometimento contínuo de melhoramento moral para tornar o ser humano a ser um humano melhor, no caminho do bem, para que ele possa compartilhar. É de compartilhamento. É o eu sou nós. E isso é Umbanda. Onde você vai ver um mestre de luz incorporado, uma roupagem de um preto velho, lavando os pés daquele que você gostaria que fosse mandado para fora. E as pessoas ainda estão com a vaidade e o ego lá em cima, querendo ser o que não são, não respeitando o seu quadrado, não respeitando o tempo de aprendizado. Com quanto tempo minha hierarquia tem de estudo, dedicação, comprometimento e prática dentro da Umbanda. E me diz claramente, estou aprendendo. Quem sou eu para falar que já sei? Quem sou eu para falar que já sei? Se vem um guia de luz e me diz, estou aprendendo com vós. Eu falo, quem sou eu para falar que já sei? Que já sou independente. Eu já faço o que quero porque eu já conheço tudo. Compreender de fato algo é praticá-lo. Quanto é a distância da minha teoria para a minha prática? Não espere ver perfeição em mim, não espere ver em você. Mas todos nós podemos ter utilidade para a espiritualidade, desde que a gente se dedique ao convite. Porque o convite da Umbanda é um só. É o caminho do bem. É o melhorar-se. É o melhorar-se contínuo. Se o máximo for o teu 1%, que ele seja feito 1%. Mas todos os dias. Dedicação, comprometimento. Umbanda não é só incorporação, Umbanda vai muito além disso. Umbanda não é só a festa do orixá. Umbanda não é só isso. Umbanda não é só gira de esquerda. Umbanda não é só isso. Não é só isso. Umbanda é muito mais do que isso. Mas para descobrir a Umbanda, é necessário se descobrir um bandista. A Umbanda está para todos, mas nem todos estão para a Umbanda. Se esperou uma religião simples e fácil, não entre na Umbanda. Não entre na Umbanda. O convite é de muito esforço, é de muito trabalho, de muita disciplina, de muita dedicação. A recompensa é gigantesca por estar participando de uma egrégora de luz com tanto amor, com tanta caridade, com tanta humildade. É um privilégio. É um privilégio. Mas aceitar onde está é uma parte que nos cabe, individual de cada um de nós. Então, fica o convite para entender que não é porque você possui um dom que ele não possa ser mal utilizado. O instrumento é uma coisa, quem toca é outra coisa. Então, eu tenho o dom da oratória. Isso significa que tudo eu tenho que dar a minha palavra? Por vezes o silêncio salva mais do que a tua palavra, do que a verdade. É necessário se dedicar ao estudo, a entender que você só deve fazer para o teu próximo aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Que lhe fosse feito. Então, se você não tem algo bom a dizer, se cale. Se você não está para servir, não atrapalhe.
Não tente se comparar com ninguém, porque nós não estamos numa corrida. E ninguém vai vencer sozinho. O convite da Umbanda é auxiliarmos uns aos outros. Com as dificuldades e facilidades nós somamos forças. Não é de quem é melhor. Não é o eu fiz, é o está feito. Nós respondemos pelo conjunto. Se eu não dou a mão para o meu irmão, eu vou dar a mão para quem? Não é para fazer bonito na foto. Primeiro aos nossos. Consiste em a gente olhar com respeito, amor, caridade ao nosso próximo, a quem está de mão dadas com você. Então é diferente as coisas. É muito diferente. Está havendo uma inversão de valores no mundo hoje gigantesca, onde os mestres ascensos levam o nome da Umbanda, mas não a praticam. Mas eu não estou aqui para criticar religiões, estou aqui para respeitar a todas, mas exigir que a nossa seja respeitada. É bem diferente. Você entrou na Umbanda, dentro de nossa vertente Caberô Maru de Aruanda, e as regras já estavam feitas antes de você. Elas não mudarão. Jamais. Se mudar não é Caberô Maru de Aruanda. O convite do Caberô Maru de Aruanda é melhoramento moral e prática da caridade. Caridade é doar-se. Caridade é doar-se. Não inverta valores. Bem-vindo ao Caberô Maru de Aruanda. Se melhore, se ame e respeite. Respeite, para que você seja respeitado. Auxilie, para que você seja auxiliado. Esteja para servir a espiritualidade, para não reclamar depois que não foi servido. Qual é a tua primeira coisa? Qual é o teu comprometimento? Qual é a tua dedicação? Uma coisa não poderá ser dita jamais dentro deste terreiro. Não tive estudo. Não foi me explicado. Não me deram oportunidade de perguntar. Isso não será possível dizer. Não será possível. Então o convite sempre será o do estudo. Vai estudar. Porque ainda que a sua teoria seja maior do que a sua prática, isso será para todos nós. Sem teoria é impossível praticar. Não se pratica aquilo que não se sabe. E não se melhora sem saber como se melhorar. Então, o processo é de humildade. Você tem um dom legal, todo mundo tem. Faça bom uso dele. Faça bom uso dele. Incorporar é simples. Incorporar é muito simples. Incorporar o ensino de um guia de luz, aí já é outra coisa. Já é outra coisa. Saber o que devo fazer é simples. Fazer é outra coisa. É outra coisa. Então, nossa dedicação é constante. Fica simples de entender. É e será sempre constante. A dedicação, a cobrança da dedicação, do comprometimento será sempre constante. E o estudo, constante. Sempre teremos a oportunidade de aprender. Constantemente. Constantemente. Para que não nos falte. Para que não nos falte meios de poder praticar. Então, a tudo que acontece com a nossa vida, no nosso desenvolvimento, seja ele em qual aspecto da vida for, teremos sempre um auxílio de teoria para o convite da prática. Nós já sabemos o que precisamos fazer, mas nós não queremos praticar. E aí a cobrança vai ser sempre do outro. Do outro que não está fazendo, do outro que deixou de fazer, do outro que faz demais, do outro. E isso não é Umbanda. Umbanda é egrégora. Se alinhar com Deus, com a tua fé positiva, se fortalecer e entender que da cerca para dentro é trabalho, é servir. Servir. A indiferença lá fora não tem nada a ver com aqui dentro. Da cerca para dentro a conversa é diferente. Entrou no portão para fora, deixou-se de ser o profissional, o rico, o pobre, o lindo, o feio, não existe isso. Dentro da família não existe isso. Todos estamos para servir, de mãos dadas. Então mantenha-se limpo, para que seja útil. Simples assim. Simples assim. Não é o guia que está incorporando lá, que é o mais forte. Não existe isso. Aquele lá. Não existe isso. Umbanda é servir. Como? Com o que você possui. Melhore. Mas eu sou um copo pequeno, é o copo. Está limpo? Tem mais utilidade que uma jarra suja. Pronto. É simples, é de humildade. Está lá para fazer a sua parte. Foco no Congá. Fé em Deus, auxilia, dê as mãos para a espiritualidade, para a equipe espiritual, para fortalecer a corrente, para servir os que precisam e que buscam
melhoramento em suas vidas. É assim que a gente caminha dentro da Umbanda. Se está com vaidade demais, orgulho demais, é roupa demais, é enfeite demais, isso não é Umbanda. Umbanda é simplicidade, é pé no chão. Não é templo de Salomão. Não é mármore, não. Umbanda é simplicidade. Bem-vindo a Umbanda. Convite constante a se reconhecer como filho do Criador, com capacidades incríveis, com qualidades positivas e negativas, de livre escolha e de responsabilidade quanto às consequências. Planta o que quiser, colhe o que plantou. Se melhore, se ame, respeite aonde você está. Bem-vindo ao caminho do bem. Bem-vindo ao caminho do bem. Não estamos sós. Gratidão pela oportunidade de aprendizado, de poder aprender servindo. Aprender servindo. A fazer bom uso de tudo que possui. Seja ele qual dom for. Seja essa qual qualidade for. Umbanda não é balcão de dom. Não é circo. Não é. Umbanda é se dedicar para ter utilidade sempre. Sempre. Muitíssimo obrigado, família, por mais uma grandiosa oportunidade de estudo. Que Deus nos abençoe sempre a elevarmos nossas qualidades com humildade e amor, para que possamos sempre ter utilidade e mãos dadas com a espiritualidade de luz. Até o próximo Evangelho.